Bom dia, bem-vindos a mais um Olhar de Lince. O meu nome é Filipe Carvalho e, como sempre, estou acompanhado pelos nossos dois analistas, Pedro Cabrita e Pedro Filipe. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Eu queria começar por falar convosco a morte de Nelson Mandela. Morreu aos 95 anos, deixou um legado para a humanidade que eu acho que é extraordinário, se calhar mesmo único. E queria começar por vos perguntar, Pedro Filipe, se calhar começo por ti, qual é que achas que foi o maior legado que Nelson Mandela deixou à humanidade? O maior legado que Nelson Mandela nos deixou é que a pessoa foi a sua capacidade de saber perdoar e não ser vingativo, não retaliar as atrocidades que sofreu na pele. Toda a gente conhece a situação do Apartheid, sabe que Nelson Mandela passou 27 anos no cárcere e depois disto toda a gente temia e era quase expectável e normal que quando foi libertado e quando assumiu os destinos do país, procurasse de alguma maneira procurar vingar-se, não só de quem o pôs em cativeiro, mas também de todos aqueles que de alguma maneira a ele estavam associados, inclusivamente pela raça. E Nelson Mandela deu um exemplo de dignidade, de respeito, de humildade, de como se calhar nunca se tinha visto até aqui, ao fazer exatamente tudo diferente de tudo o que estávamos à espera. E como é que um homem que passa 27 anos na prisão consegue ter essa capacidade? Claro que nenhum de nós o conheceu, nem mesmo naquilo que nós lemos e sabemos dele, mas o que é que leva um homem a ter essa capacidade de perdoar e ao mesmo tempo de unir um país em torno de uma ideia que se calhar seria inversa, como tu disseste, daquela expectável? Ou seja, seria só mais uma questão de vingança ou de violência, mas foi exatamente o oposto. O que é que leva um homem a conseguir ter esta capacidade, Pedro Cabrita? É ver para além dos interesses individuais. É daqueles líderes que aparece um em 100. Tivemos outros na história, mas este é um deles e é um dos mais recentes. É sobretudo uma capacidade de perceber que essa atitude que teve poderia deixar o tal legado que tu falaste e, sobretudo, ensinar às gerações futuras que é dessa forma que se consegue ultrapassar uma série de problemas, como neste caso do racismo, e não com confrontação e com a retaliação, como o Pedro Filipe falou ainda há pouco. E penso que, por exemplo, na questão entre os ocidentais e os muçulmanos, é um bocadinho este exemplo de que estamos a falar, que deveria ser tomado em linha de conta e deveria ser assim. Por exemplo, na questão de Israel e da Palestina, se houvesse, se calhar, um líder, seja da Palestina, seja de Israel, que tivesse esta maneira de estar como Mandela, provavelmente já se teria ultrapassado aquela questão que tanto prejudica muitas pessoas e o mundo. E como estadista, como é que se pode ver Nelson Mandela? Ele esteve apenas um mandato como presidente e depois ele automaticamente sai da presidência. Ou seja, ele apenas num mandato conseguiu unir um país. Esta saída de Nelson Mandela faz sentido no modo em que ele a faz? Ou seja, ele apenas num mandato consegue realmente unir várias raças, vários credos e depois o seu trabalho está feito. O seu legado está feito para as gerações futuras. É um caso, se calhar, único na história da humanidade, mas como ver isto? Ou seja, como é que se consegue olhar para isto com os olhos de respeito e, se calhar, de honra? Não, isso é também uma das coisas únicas de Nelson Mandela, é a maneira como ele abdica do poder. Muitos dizem até prematuramente, porque era expectável que ele cumprisse 2 mandatos, é normal em qualquer presidente. E sobretudo em África. Em África é normal, é 10 mandatos, não é 2. Em qualquer democracia... Mas acho que ele já unia o país antes de ser presidente. Eu acho que o grande legado dele até é antes de ser presidente da África do Sul. Eu acho que é o testemunho dele ter estado preso quase 30 anos que faz dele o grande líder. Quando a pessoa, termos como grande líder, associados a Mandela, quando a pessoa tem poder, muitas vezes tende a mudar. E isso acontece com... O destino de Nelson Mandela até chegar à presidência não é assim tão diferente do que acontecia ali ao lado, por exemplo, no Zimbábue. O que muda verdadeiramente é quando a pessoa tem poder. Não é? E aí sim, é com o poder na mão, com agora toda a força do Estado está na mão de Nelson Mandela. Os princípios e os valores aí é que se vê os princípios, exatamente. E depois também temos que ver isto de duas vertentes. Nelson Mandela tem todo o mérito do mundo na reconciliação que fez desta nova África do Sul, da bandeira de todas as cores e de tudo isso. Mas que em termos políticos e sociais, talvez tenha estado um pouco aquém daquilo que era expectável na questão do desenvolvimento social da África do Sul, do apartheid económico, que ainda hoje se vive um pouco.
mas nem Ou seja, toda a é um gente bocadinho mais perfeita. simbólico do que propriamente, se calhar, na prática em termos de Sim, política e interna. simboliza até valores superiores a isto mesmo que da economia. Consciência, direitos humanos, se calhar. Exatamente, exatamente. Acho que é por aí que toda a gente vê Nelson Mandela como o grande estadista, como o grande homem não como do mundo, presidente não como propriamente da presidente. África do Sim, Sul. exatamente. Ele, por muitos sul-africanos, é considerado um pai. Literalmente um pai. Também, o que também é um dado curioso, já que Nelson Mandela teve 3 mulheres, uma delas tornou-se altamente crítica até da sua posição. Mas é curioso como um homem que todos os sul-africanos chamam pai se dedicou-se também menos à sua família, a sua família mais próxima, mas dedicou-se a um país inteiro que o acolheu e que agora se tem visto nas notícias, o vai honrar sabe, de um modo que sabe, Winston Churchill foi o último grande político a ter estas honras. A reação dos vários políticos internacionais também era expectável, se calhar falando um pouco aqui de Cavaco Silva, com a polémica do famoso não à sua libertação, que não era um não, mas também não era um sim. O que pensar um pouco desta posição de Cavaco Silva na altura? Pedro Filipe? Quer dizer, a posição de Cavaco Silva na altura, que ele agora vem justificar, é no mínimo dúbio. Ele agora vem dizer que votou não nessa primeira votação por ter medo que a violência se instalasse na África do Sul e que tivesse repercussões para a comunidade portuguesa que lá estava instalada. Eu acho bravo o espírito temerário e nacionalista de Cavaco Silva a pensar nas comunidades portuguesas, onde quer que elas estejam, e sobretudo pô-las acima de valores que eram a liberdade e que já eram praticamente consensuais para todos os países do mundo, a não ser para a Inglaterra, para os Estados Unidos e para o nosso cavaquinho, que na hora de votar para essa libertação de Nelson Mandela esteve a pensar nas comunidades portuguesas. Ele justifica-se, diz que na votação a seguir já votou favoravelmente, mas ainda assim eu acho que isto não limpa o seu cadastro no que a isto diz respeito. Mas isso é uma leitura, porque, por exemplo, o Ministro dos Negócios Estrangeiros já veio afirmar categoricamente que não é uma decisão do Primeiro-Ministro aquela votação na altura, que é uma decisão independente do Ministério dos Negócios Estrangeiros. É uma decisão do governo português. O Primeiro-Ministro é a cabeça do governo. Mas não foi a decisão particular do Primeiro-Ministro. E depois a leitura também pode não ser assim como tu estás a dizer. A política do governo é feita pelo Primeiro-Ministro. Vamos lá ver. Não vamos achar que foi o Ministro dos Negócios Estrangeiros, se o livre iniciativa decidiu qual é que era a política de Portugal em relação a... Mas digam-se uma coisa, não acham que foi um bocadinho exacerbada esta posição, esta análise da posição de Cavaco Silva pelos meios de comunicação, está um bocadinho exacerbada ou levada a um ponto que se calhar primeiro começaram-se a dar informações de que ele tinha votado contra, depois começaram-se a dar informações que tinha votado sim, depois já havia indicações que tinha dado um NIM. Não é tudo um bocadinho demasiado importância tendo em conta a morte de Nelson Mandela? Mas, Filipe, o problema é as circunstâncias políticas que nós vivemos hoje em dia, que não têm a ver particularmente com Mandela. Nós estamos sedentos de coisas deste género contra os políticos que neste momento estão a exercer cargos em Portugal. E, obviamente, qualquer coisa que se possa pegar é sempre feito, sempre acontecerá isto, e que depois, e muito bem disseste, foi-se desconstruindo e, apesar de tudo, já não era tão grave como tinha sido apontado no início e foi decrescendo, e era isso que eu estava a explicar. Eu acho igualmente grave. Mas nós não estamos aqui... Como não é igualmente grave? Não estou a perceber. O que é que não é igualmente grave? É isso que eu não estou a perceber, porque há duas votações. Estavas a dizer que na segunda votação ele já votou sim. A primeira votação não tem nada a ver com a segunda. Eram coisas distintas, sim. Portanto, não faz sentido a tua frase. A primeira votação era uma votação para deliberar a libertação de Nelson Mandela. Não era só esse o ponto. Eram 2 pontos. Era esse ponto e outro ponto. E o segundo ponto o que é que dizia? E o outro ponto tinha a ver com a guerra, com a luta armada, com a guerra civil no país. E aquilo que defende, e aquilo que defendeu o atual Presidente da República, foi que Portugal tinha votado de igual maneira nos mesmos pontos em relação a Moçambique e em relação a Angola, não fazia sentido depois votar de forma completamente contrária em relação à África do Sul. Era incoerência. Um dos pontos era a libertação de Nelson Mandela. Depois na segunda votação, onde só se votava, e aí sim, a libertação de Nelson Mandela, foi votado a favor. Portanto, explica-me lá então isto também. Eu não estou a perceber. Acho que é uma contradição. Sim, é uma contradição, porque pode dizer que era o segundo ponto que estava lá, mas a grande moção disto, e por isso é que todos os países do mundo votaram, todos os países, menos, repito, nós, da Inglaterra e dos Estados Unidos, da Sra. Thatcher e da Sra. Reagan, tem piada a Sra. Thatcher também ter morrido este ano
porque foi muito apreciado e também houve grandes honras de Estado. Sim, mas isso não tem nada a ver com o não, caso. isto, não, isto tem muito a ver com o caso, porque há sempre limpezas históricas e como a memória coletiva é uma coisa que é muito ténue e passa sempre, depois as personagens que nós já ouvimos falar há algum tempo passam sempre com uma conotação que muitas vezes não tiveram. Sim, mas não vale a pena estares a ir por outros caminhos. Explica-me lá, não estou a perceber qual foi o crime cometido, ou qual, entre aspas... Não é um crime, para mim é uma vergonha. político. Eu como português sinto-me envergonhado pelo meu país ter sido um dos poucos que votou contra a libertação de Nelson Mandela. Mas é que não foi esse o ponto. Com isso. Não, era um dos. Não vale a pena, estás a interpretar à tua maneira. Não vale a pena, é tu dizes que não é um ponto quando era esse o ponto. Não, o ponto era o primeiro ponto da votação, era exatamente mas esse. tinha a ver com outro ponto, que era a luta armada e o início de uma guerra civil. Era a luta armada... Não, o ponto não dizia vamos aqui iniciar uma guerra civil, nem dizia vamos colaborar com uma guerra civil. Dizia libertação de Nelson Mandela e o ANC ficar tomado conta do país, independentemente dos meios. E o que foi dito foi, bom, isto pode dar asa a uma luta armada. E por isso, aqueles 3 países, que são os expoentes máximos da liberdade da altura... Isso é outra questão. Então aí já acharam... Deixa-me só colocar aqui uma questão em relação a este tema. Já que falámos também aqui da guerra civil e da instabilidade política, acham que a morte de Nelson Mandela pode, de certo modo, instabilizar ou desestabilizar a África do Sul, e se calhar até a África em geral, ou não vai ter, ou seja, não tem nenhum efeito negativo? O legado dele vai continuar vivo e vai se manter ao longo dos próximos anos? Acho que com o Nelson Mandela vivo, funcionava sempre como um freio a tudo o que pudesse acontecer e ao poder que o ANC tivesse e à repercussão que podia ter desse poder em relação à minoria branca que ainda está na África do Sul. O que é que vamos ter daqui para a frente? Só o destino dirá. Não concordo, porque obviamente em termos de política ativa já não tinha qualquer tipo de predominância, portanto é só uma questão simbólica. Acho que não vai mudar nada em termos de decisão política, não vai haver nenhuma guerra por causa disto. Ele já não tinha qualquer tipo de intervenção ativa, portanto para mim a única questão é a questão pessoal, é que realmente faleceu, mas em termos de política externa e de política dos países e sobretudo em África, acho que não muda absolutamente nada. Não ter política ativa, ou já não estar ativo politicamente, é completamente diferente de não ser um freio moral a quem está no poder. Mas um freio moral como? Não, quer dizer, não estou a perceber. Achas que a morte de Nelson Mandela pode iniciar algum conflito e quando ele estava vivo já não iria acontecer isso? Achas que é por aí? Acho que a presença física, ainda que já não ativo politicamente, de Nelson Mandela funcionava exatamente assim, como um pêndulo para o lado do equilíbrio. Não concordo nem vejo isso desse ponto de vista. Ainda antes de passarmos para o Minuto Livre, eu queria só abordar ainda um segundo tema muito rapidamente. O Parlamento aprovou um projeto de lei do PSD que criminaliza os maus-tratos a animais de companhia e um diploma também apresentado pelo PS que alargava os direitos das associações zoófilas. Eu queria saber muito rapidamente a vossa opinião em relação a este diploma. Para já, vem tarde ou é essencial? Pedro Cabrita. Bem, pode ser as duas coisas. Na minha opinião, vem tarde e é essencial, sobretudo num país desenvolvido e que deve tratar os animais, não obviamente como pessoas, porque ainda assim são diferentes, mas penso que, e estou de acordo, que deve ser um crime maltratar animais, sobretudo, e no caso do projeto de lei que foi aprovado, era animais de companhia, porque não poderíamos estar a alargar isto a todos os animais, senão não se podia matar vacas e ovelhas e coisas do género. Portanto, neste caso é mesmo um maltrato a animais puro e duro, e faço questão de colocar em cima da mesa que tanto o Partido Socialista como o Partido Social Democrata apresentaram um projeto de lei praticamente idêntico, ou seja, vê-se aqui, e não tendo a ver com o tema, vê-se aqui que tanto o Partido Socialista como o Partido Social Democrata, mesmo numa coisa que eles concordam... Podiam ter sentado à mesa e apresentar-se a um, mas não. Cada um apresenta o seu por uma ver questão, quem é que ganha. Isto uma é questão de ridículo. orgulho. Para mim foi essa a ilação que eu tirei do caso. Pedro Filipe, o que é que tu achas? Sim, acho que peca por tardio, tal como tu disseste, acho que é indispensável e essencial, e acho que, sobretudo, parecendo que não, vai-nos abrir a porta para, daqui a uns tempos, abordarmos a questão das touradas, que vai ser uma questão que... Achas que será a próxima questão a ser abordada? Acho que em relação a direitos dos animais, sim. Provavelmente poderá ser o chamado próximo passo da coisa. Em vários projetos de lei. Passo a passo vai-se caminhando para esse sentido. E agora vamos passar para o Minuto Livre, da autoria de Pedro Cabrita. Nos tempos que correm, as demonstrações de amor pela União Europeia são suficientemente raras para merecerem alguma reflexão. Absorvida pela crise da dívida, pela luta pelo crescimento e contra o desemprego, pela ascensão dos populismos e pela gestão do seu alargamento, a União esqueceu-se de que continua a ser uma espantosa força de atração. Para os povos que não beneficiam de um Estado de Direito, a Europa simboliza a esperança de liberdade, de democracia e de modernidade.
É esta a mensagem que nos dirigem dezenas de milhares de ucranianos que dia após dia se manifestam nas praças de Kiev e de outras cidades do país. A cólera dos ucranianos pró-europeus aumenta de dia para dia, desde que em 21 de novembro o seu presidente suspendeu bruscamente as negociações do acordo de associação com a União Europeia, uma semana antes da sua assinatura. É prova viva de que a União Europeia pode e deve pensar no seu futuro e ter esperança de que este irá continuar. Esta foi mais uma edição do Olhar de Lince. Já sabem que se quiserem enviar sugestões de temas, podem sempre fazê-lo para o nosso e-mail, olhardelince.fm@gmail.com. Este programa ainda vai repetir na próxima quinta-feira, da parte da manhã e ainda da parte da tarde. Da minha parte, Filipe Carvalho, da parte do Pedro Cabrita e do Pedro Filipe, tenham o resto de um bom dia.